desenvolvedor de software e, como de costume, serei o seu guia cético nas trincheiras da tecnologia. E eu sou a Letícia, engenheira de infraestrutura e arquitetura de software. E hoje estamos aqui para organizar esse nosso segundo episódio. Exatamente. O nosso mergulho de hoje tem uma missão bem clara, tipo, explorar as origens fascinantes e, sejamos honestos, completamente caóticas do JavaScript. E como ele acabou dando à luz o jQuery. Uma jornada que vai do básico ao avançado, mostrando como saímos de uma web fragmentada para plataformas de alta performance. E a nossa base de pesquisa hoje está muito interessante. Tá uma salada mista maravilhosa. A gente cruzou o livro Dominando JavaScript com jQuery, do Plínio Balduino, com um artigo técnico da Ionos sobre a Ajax e um alerta crítico de segurança da CISA. Sem esquecer do relatório de tendências da Kinghost para 2026, documentação da Fluid Academy, diretrizes do jQuery Learning Center e até o currículo real de um desenvolvedor atuante no mercado de 2024, o Lucas da Silva Lima. Cara, é muita coisa. E o porquê da gente revirar todo esse baú é simples. Quem trabalha com tecnologia hoje, ou até quem só consome internet, precisa entender que a web atual é construída em cima de muita gambiarra do passado. É o que eu sempre digo. Não dá para entender as decisões de arquitetura dos frameworks reativos modernos sem olhar para as cicatrizes que a década de 90 deixou na internet. Tudo é uma evolução de um problema antigo. Cicatrizes é um termo muito educado para o que aconteceu. Mas vamos desempacotar isso. Vamos voltar para 1995. A Netscape precisava dar vida às páginas web. E aí, o Brendan Eich cria o protótipo do JavaScript. Pasmem. 10 dias. 10 dias. Cara, eu não consigo aprovar um pull request de um botão na minha empresa em 10 dias. Foi um prazo insano. Mas a grande ironia, ou talvez a genialidade da época, foi a jogada de marketing. O mercado corporativo estava completamente apaixonado pelo Java. A promessa de escrever uma vez e rodar em qualquer lugar. A clássica promessa que nunca funcionou 100%, né? Exato. Mas a diretoria da Netscape não pediu a melhor linguagem possível. Eles pediram algo que se parecesse com o Java visualmente, mas que fosse leve o bastante para rodar num navegador. A linguagem ia se chamar LiveScript, mas mudaram para JavaScript de última hora. O que, convenhamos, confunde os iniciantes até os dias de hoje. O cara entra na faculdade achando que JavaScript é uma versão do Java. Mas o livro traz uma visão do Douglas Crockford sobre o estigma que isso gerou. Isso, porque a linguagem era tão permissiva, não te punia por erros de tipo, que qualquer um conseguia fazer algo piscar na tela. E aí os engenheiros de C++ e do próprio Java olhavam para aquilo e diziam, tipo, que era linguagem de brinquedo. Mas eu me questiono... se essa fama não foi merecida. Totalmente merecida. O escopo de variável vazava, a coerção de tipo implícita era um pesadelo lógico, era uma bagunça arquitetônica vendida como inovação. Mas é aí que a gente precisa ser justo com a história. Essa falta de rigor, essa permissividade... foi exatamente o que permitiu que a linguagem sobrevivesse. Se o JavaScript fosse rígido como o Java, ele não teria acompanhado as mudanças brutais da internet. Você diz pela capacidade da comunidade de criar os polyfills e reescrever partes da linguagem por conta própria? Exatamente. A flexibilidade salvou a web quando os navegadores simplesmente não concordavam em como as coisas deveriam funcionar. O que nos leva, de forma bem orgânica, para a verdadeira era das trevas da web, a famosa Guerra dos Navegadores. O livro do Plínio ilustra isso perfeitamente com aquele projeto do Rogos Music, uma loja virtual antiga. Aquele exemplo mostra muito bem o caos de compatibilidade que era o DOM na virada dos anos 2000. O DOM, a estrutura da página, era a terra de ninguém. O desenvolvedor tentava usar um simples getElementsByClassName para pegar um elemento na tela. Uma coisa trivial hoje em dia. Exato. E aí o Internet Explorer 8, ou os mais antigos, simplesmente davam risada da sua cara, porque a Microsoft tinha a API proprietária deles. A gente tinha que escrever, juro, 30 linhas de condicionais, blocos gigantes de if e else, só para um bendito de um menu abrir sem quebrar a tela. Era excludente. O W3C tentava padronizar as coisas no ritmo acadêmico deles, e a Microsoft, que tinha quase um monopólio na época, ignorava tudo e ditava as próprias regras.
Isso gerava um atrito imenso para quem programava. E aí nasceram aquelas bizarrices, os selos de melhor visualizado no navegador X. Cara, eu tenho arrepios só de lembrar daqueles GIFs giratórios no rodapé dos sites. O próprio Tim Berners-Lee, o criador da web, detestava isso. Nas fontes que a gente analisou, fica claro que ele considerava esses selos uma afronta à premissa básica da internet, que era ser universal e agnóstica de dispositivo. Mas, criticamente falando, a culpa era do desenvolvedor. Porque o W3C levava 3 anos para decidir a cor de um pixel. O mercado não espera. A gambiarra, nesse caso, foi o preço que a gente pagou pela inovação rápida. Mas criou um vácuo. Os desenvolvedores estavam cansados de lutar contra os navegadores, em vez de focar no produto. E foi nesse cenário de desespero e fadiga que surgiu a solução que mudaria tudo. O ano era 2006, e o John Resig aparece com o jQuery. E aqui o jogo vira. Vira completamente. O lema "escreva menos, faça mais" não era só marketing dessa vez, era real. Era mágico. Você colocava aquele cifrão, o caractere de dólar, abria parênteses, colocava a classe do elemento e mandava um ponto hide. Pronto, o elemento sumia. Sem se preocupar se quem estava acessando usava Firefox, Chrome nascendo ou um Internet Explorer legado. O jQuery absorvia toda essa dor de cabeça do DOM debaixo dos panos. A abstração era linda. Tinha aquele conceito de encadeamento também, o chain. Você escondia o elemento, mudava o CSS e já engatava uma animação de fade, tudo na mesma linha. E métodos como o .it, que trouxeram a iteração limpa muito antes do JavaScript nativo ser confiável. A adoção foi massiva e quase imediata. E não só por desenvolvedores isolados. Gigantes da indústria, como a Microsoft com o ASP.NET MVC e o ecossistema do Ruby on Rails, começaram a embutir o jQuery por padrão em todos os projetos. E aí é que entra o meu ceticismo de sempre. Essa dependência virou uma muleta. Eu lembro dos fóruns da época. O cara perguntava como somar 2 variáveis e o primeiro comentário era alguém mandando ele instalar um plugin do jQuery. Ninguém mais sabia como o navegador funcionava de verdade. Houve, sim, um déficit de conhecimento da API nativa por um bom tempo. Mas a comunidade foi muito inteligente em como lidar com isso. As nossas fontes trazem o papel crucial do jQuery Learning Center. O portal de educação deles. Isso, em vez de deixar códigos terríveis se multiplicarem em fóruns obscuros, eles criaram esse centro de código aberto. O foco não era só ensinar os comandos do framework, mas ensinar boas práticas de performance. Eles educaram uma geração inteira de programadores. Justiça seja feita. A comunidade foi gigante. Mas mudando de assunto para minha parte favorita dessa época, vamos falar de requisições de rede. Porque o jQuery democratizou algo que tirou a web da idade da pedra, o Ajax. O fim do terrível recarregamento de página. Cara, preencher um formulário em 2003 era um esporte radical. Você errava a senha, clicava em enviar e a tela ficava branca. Carregava tudo de novo do zero só para te mostrar uma mensagem em vermelho dizendo senha incorreta. E a tecnologia que resolveu isso tem uma origem que surpreende muita gente. Porque a semente do Ajax não veio de um comitê aberto de padrões da web. Veio de um controle ActiveX embutido no odiado Internet Explorer 5. Uma ironia deliciosa. A Microsoft criou a base do que viria a destruir o próprio domínio dela em aplicações desktop. O artigo da Ionos que nós analisamos mostra como jQuery abraçou isso depois. Sim, porque a Fundação Mozilla depois padronizou isso com o XMLS HTTP Request. Mas usar aquilo puro era horrível. Você precisava gerenciar estados, numéricos, checar códigos HTTP manualmente. Era muito código para fazer um simples envio de dados. É verboso demais. Aí o jQuery veio e envelopou esse monstro naqueles métodos lindos. O $.ajax, o $.get, $.post. O desenvolvedor parou de se preocupar com a infraestrutura do transporte e focou no dado em si. A gente passou a construir sistemas inteiros que fluíam como aplicativos instalados no computador. E para coroar essa fluidez, o Douglas Crockford entra em cena novamente.
O X da sigla Ajax significava XML, que era o padrão corporativo da época. O que é extremamente pesado e chato de processar com JavaScript. Muito pesado. E o Crockford popularizou o JSON, a notação de objetos do próprio JavaScript. Em vez de analisar nós complexos de XML, o dado chegava e imediatamente virava um objeto nativo. A comunicação cliente-servidor ficou incrivelmente leve. Agora, o pessoal da bolha das startups modernas adora dizer que o jQuery morreu. Todo ano decretam o fim dele no Twitter. Mas se a gente olhar para o mercado corporativo real, as nossas fontes contam uma história bem diferente, não é? Completamente diferente. A infraestrutura do mundo real ainda respira essas tecnologias legadas. Nós vimos isso no material da Fluig Academy, por exemplo. Uma plataforma gigante em gestão de processos corporativos, e o manual deles, hoje, continua ensinando a manipular datasets e criar formulários customizados acessando a API deles, usando o código jQuery ativo. E tem o caso prático do Lucas da Silva Lima. No currículo dele de 2024, atuando na Nova Rota do Oeste, ele mantém portais, sistemas de RH e integrações com órgãos reguladores. E a stack principal do front-end é HTML, CSS e jQuery. Acoplado com PHP no back-end. A verdade nua e crua é que o mundo das rodovias, da logística e dos sistemas internos não quer saber qual é o framework reativo da moda. Eles querem previsibilidade. E jQuery com PHP entrega isso há 20 anos. Exatamente. A dívida técnica, dependendo do contexto da empresa, é apenas um ativo estabilizado. O sistema funciona, a equipe domina, então eles mantêm. Mas manter código legado tem o seu preço, especialmente em segurança, o que nos joga direto no alerta governamental da CISA que nós estudamos. A CVE 2020-11023. Esse é um ponto crítico para quem gerencia a infraestrutura hoje em dia. Cara, é assustador pensar que uma biblioteca visual vira vetor de ataque de espionagem. Como é que grupos organizados, ameaças avançadas tipo APT1 e APT27 usam uma falha de jQuery? É o clássico ataque de cross-site scripting, o XSS. O problema acontece nas versões do jQuery anteriores a 3.5.0. Falhas nos métodos de manipulação de DOM, como o .html ou .append. Onde o pessoal joga qualquer dado bruto sem tratar. Isso. Quando a biblioteca tenta processar uma string de HTML que veio de fora, digamos de um comentário de usuário, algumas combinações de tags forçam o navegador a executar aquele texto como se fosse um código JavaScript. O atacante injeta um payload dentro de uma tag option, por exemplo, o sistema corporativo puxa isso do banco de dados e joga na tela com um append desprotegido. Pronto, o script malicioso roda com as credenciais do usuário legítimo. É a receita do desastre. E a gravidade que a CISA aponta é justamente a dificuldade de atualizar esse ativo estabilizado que mencionamos. Corrigir a versão base de uma biblioteca num monolito gigante pode quebrar a interface inteira do sistema de logística. Então as empresas simplesmente adiam o patch. E cruzam os dedos. O mínimo que deviam fazer é usar um purificador de DOM, como o DOM Purify, para higienizar o texto antes de passar para o jQuery. Mas além da segurança, o livro original toca num outro calcanhar de Aquiles do código legado, que é o peso. O custo de transferência em redes instáveis. Exato. Na ânsia de resolver tudo, a biblioteca cresceu. Criaram o jQuery UI, o jQuery Mobile. Aquilo pesava centenas de kilobytes. Numa fibra ótica de hoje você nem nota, mas pensa nisso rodando numa rede 3G oscilante. O navegador penava para baixar, ler e compilar aqueles scripts gigantes. Foi esse peso que abriu caminho para os microframeworks. O Zepto.js, por exemplo, fez muito sucesso oferecendo a mesma sintaxe do cifrão, mas abandonando o suporte para navegadores muito antigos como o IE6. O arquivo era minúsculo. Essa busca por menos sobrecarga na rede é o que impulsiona as mudanças de arquitetura até hoje. O que nos leva para o futuro. Ou melhor, para as tendências de 2026, segundo o relatório da KingHost. Porque o JavaScript e seus frameworks dominaram o mundo. Mas existe um novo paradigma chegando que promete abalar as estruturas dessa hegemonia. Você está falando do WebAssembly, o famoso WASM. O próprio.
Cara, isso muda a fundação do que o navegador consegue fazer. Historicamente, por mais que o motor V8 do Chrome seja uma obra de arte da engenharia, o JavaScript ainda é interpretado. Ele sofre com coleta de lixo randômica, tipagem dinâmica. Para matemática pesada, ele engasga. E o WebAssembly resolve isso compilando linguagens de sistema como C++, Rust e Go para um formato binário extremamente compacto. Ele roda na mesma caixa de areia de segurança do navegador, só que com uma velocidade quase nativa. É bizarro pensar nisso. A gente está falando de pegar um motor gráfico complexo, um software de edição de vídeo pesado ou rodar uma inteligência artificial localmente direto na aba do navegador sem engasgos. Tudo rodando lado a lado com o JavaScript atual. Se conectarmos isso ao panorama maior de infraestrutura que a Kinghost aponta, a evolução é clara. Ferramentas pesadas rodando no navegador vão exigir um back-end igualmente veloz, arquitetura serverless edge computing. A descentralização do processamento. Isso. Você precisa de servidores virtuais privados, os VPS, altamente otimizados para garantir baixa latência na sincronização de estado desses aplicativos em WebAssembly. A inteligência vai para a ponta, para o dispositivo do usuário, mas a camada de dados por trás precisa ser impecável. Então, sintetizando a nossa jornada aqui. Saímos de uma linguagem rascunhada em 10 dias para pegar carona no marketing do Java. Atravessamos o inferno da guerra dos navegadores e fomos salvos pelo jQuery, que criou a cultura do escreva menos, faça mais. Vimos como essa mesma salvação virou um legado corporativo imenso, mantendo sistemas críticos rodando, mas exigindo atenção severa de segurança, com falhas como o XSS. É um ciclo contínuo. Toda tecnologia que surge para domar o caos de hoje acaba virando o legado engessado de amanhã. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando a gente. Qual seria? Um WebAssembly ganhando tração, permitindo que C++ e Rust rodem direto no navegador em velocidades que o JavaScript por nunca vai alcançar. Qual é o destino do império do Brendan Eich? É uma excelente questão. Será que o todo-poderoso JavaScript vai acabar virando apenas mais uma linguagem legada, da qual a gente vai sentir uma saudade irônica, assim como a gente olha hoje para os antigos selos de melhor visualizado no Netscape, que ele mesmo ajudou a destruir? Fica aí a reflexão. Uma reflexão que mostra que a história da tecnologia não para nunca. Não para mesmo. E para quem ficou curioso com todos esses detalhes técnicos e relatórios, nós convidamos vocês a explorarem as fontes que detalhamos hoje. Tirem suas próprias conclusões. E fiquem ligados, porque no nosso próximo programa nós vamos colocar a mão na massa e aprofundar de verdade nos conceitos práticos de uso do jQuery e suas integrações. Exatamente. A teoria de hoje foi só o aquecimento. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, e continuem explorando a web.